E aí, João Lucas, boa noite, galera. Boa noite aí, galera. Boa noite, boa noite. Bom, vamos esperar aqui só um pouquinho aqui enquanto um pessoal chega aí, viu? Aí nós começamos, ok? Beleza. Então vamos? Bom, Bora. galera. Bom, galera, ó, boa noite aí a todos, boa noite aí a quem tá entrando, viu? Então, hoje, o entrevistado de hoje vai ser o João Lucas Fernandes, galera, ok? Então, depois aqui de eu fazer minhas perguntas aqui pro João Lucas, vocês já botem suas perguntas aqui, ok? Na caixinha de perguntas, para nós, no finalzinho da live, iremos fazer uma pergunta aqui para o João Lucas, para mim, viu, galera? Então, vamos se apresentar aqui. Se apresente aí, João Lucas, para a galera aí. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo essa live. Eu me chamo João Lucas, tenho 14 anos de idade. Eu sou natural daqui de Brasília e já faz entre 6 7 anos que eu estudo a história do cangaço, né? Não só estudo com a história do cangaço, mas também eu, eu faço algumas poesias, alguns versos que fala um pouco de cangaceiros ou de vários temas, certo? Então, meu trabalho não é só com cangaço, mas também com poesias, com poemas. Também É, participo da ONG da IOV Brasil, né? Que é uma organização internacional de folclore e danças da cultura de derivados países. E eu estou nessa ONG, nesta organização, representando a cultura nordestina, com o cangaço e as poesias, se eu não me engano. Certo? então, galera, vou me apresentar aqui. Bom, para quem não me conhece, sou João Vitor Duarte Mendes. Sou historiador, pesquisador e apresentador do canal Cangaço Nosso Nordeste. E sou membro da IOV Brasil, ok? Então é isso. Vamos começar? Vamos. Bom, aqui. João Lucas, conte aí para nós aí como você conheceu o cangaço. Eu conheci o cangaço quando eu tinha entre, se não me engano, 8 ou 7 anos de idade, com o filme Lampião e Maria Bonita que se passou na Globo, que se não me engano era comemorando os 50 anos da Globo. E eu vendo aquele filme, eu meio que me identifiquei um pouco, pois os meus pais, meu pai ele é da Bahia e bem na região onde ele nasceu, se caracteriza muito a seca, o sertão, é claro, né? E também a família de minha mãe, que boa parte dela é da Paraíba. Então, quando eu vi aquele filme, eu me identifiquei muito e comecei a gostar muito da estética, da estética deles, como a roupa, os embornais, as cartucheiras, com as armas que são os punhais, os revólveres, os fuzis, seu posicionamento de ataques, o jeito que Lampião ele meio que sabia o que aconteceria, suas visões, como as pessoas falam, né? Então, meu primeiro contato com o cangaço foi esse, com o filme.
E daí por diante eu fui só pesquisando e contando para meus familiares e meus amigos que tinham Hum, o interesse hum, com o assunto. é. Quase todo mundo que conhece o cangaço conheceu o cangaço através de filmes, né? Ou filmes, ou a galera sentada na calçada, conversando, falando sobre as histórias de Lampião, Maria Bonita, os Uhum. cangaceiros, né? Eu conheci através de um filme chamado Meu Nome é Lampião, ok? Certo. É bem interessante, viu, galera? O cangaço. Bom, então vamos aqui para a segunda pergunta. Quantos anos, João? Diga aí para nós, quantos anos você pesquisa sobre o cangaço? Já faz entre 7, acho que 6, 7 anos que eu pesquiso, né? 7 anos de eu gostar do cangaço. Aí seria, acho que 6 anos mesmo por pesquisar. Das histórias que eu mais pesquiso, é a de Lampião, é claro que é o principal, o principal personagem da história, mesmo sabendo que antes dele já existia outros. E eu tô querendo mais aprofundar bem mais nas mulheres e nas forças volantes, certo? Então, se eu não me engano, a primeira pesquisa que eu fiz sobre o cangaço Hum, foi, foi com um cangaceiro. A pesquisa que eu mais aprofundei mais à frente foi do cangaceiro Mariano, José Mariano, que ele nasceu em Afogados da Engazeira e ele é considerado um dos cangaceiros mais antigos que se encontra no reinado lampiônico, pois ele já participou de muitos ataques, muitos acontecimentos que, que se interliga, é claro, na história de Lampião e no cangaço. Temos o fogo da Serra Grande, as fotografias em Sergipe, que é em Gararu e em Pinhão. Ele tem também duas mulheres, que a primeira delas foi Otília Maria de Jesus, que foi capturada pela volante de Zé Rufino, se não me engano, em 1935. Também nesse mesmo ano, ela esteve grávida de seu filho, que levou o nome de seu pai no cangaceiro Mariano. E tem algo interessante quando eu fui pesquisar mais a fundo, que quando Otília teve o neném, que é o José Mariano, em 1935, quem também partiu, quem teve também uma ação de parto, que também teve o seu neném, foi também a cangaceira Dadá, em 1935, de um dos filhos que ela já teve. Então foi esse. A primeira pesquisa que eu fiz mais a fundo foi do cangaceiro Mariano. foi. Esse negócio aí da Otília de Dadá, eu vi recentemente no livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Então, João, bora para a terceira pergunta aqui. Bom, você tem algum parente que tem alguma relação com o cangaço? Não, infelizmente não. Eu tenho um, mas ele não virou cangaceiro e nem volante. Ele só viu passar. Que eu acabei descobrindo foi nesse ano, pela minha mãe, que esse meu tio, acho que ele é meu tio ou bisavô, não me lembro. Ele é da Paraíba. E o que meus familiares contam é que esse meu tio, quando ele era pequeno, ele andava com os cangaceiros, mas ele não chegou a participar de uma batalha ou participar do bando, né? Ele só andava com Lampião, mas de ter contato muito desse jeito, não. Eu Uhum. também tenho, da família de meu pai, eu tenho meu bisavô, que ele se chama Salvador, que também eu fiquei sabendo de meus familiares,
O que eu fiquei mais sabendo, assim, que de mais assuntos foi do meu tio, do falecido tio Pretinho, que ele era lá de São Paulo. Ele falava que meu bisavô ele estava andando na estrada. Se não me engano, ele era almocreve ou era. é, Ai, meu Deus, fugiu o nome. Hum, Acho que ele era almocreve. E no meio da estrada onde ele se passava, apareceu um grupo de cangaceiros. Infelizmente, eu não sei qual era o grupo que pegou o meu bisavô e o prendeu por 3 dias. sim. Mas que eu me lembre, ele não citou nada sobre violência, sobre tortura que fizeram com o meu bisavô. Depois de 3 dias, eles soltaram ele e ele seguiu o seu caminho, né? Eu Uhum. também tenho que não, é claro, ele não participou de nada sobre o cangaço, mas quando eu vi a história, a imagem, me lembrou muito das fardas dos volantes, certo? Que é Sim, eu do acho que meu, mandou hã? aquela foto lá, né? Aquela Sim, foto, né? que É. é do meu tataravô, que é Pedro Carlos, não sei se é Pedro de Grigólio Carlos, ou é Pedro Uhum. Carlos Grigólio. Meu tataravô, que ele nasceu lá em Corumbá, município de Corumbá, no dia 1º de novembro de 1905. E tem uma foto dele com 19 ou 20 anos de idade, quando ele servia no exército. Posso mostrar a foto? Certo. É essa daqui. Pode sim, pode sim. Aí, ó. Muito interessante, viu? Sim, o fardamento. E é muito, muito parecido com o parlamento das volantes, né? Por exemplo, com o Sim, parlamento do João Bezerra, tem uma foto, né? sim, justamente. E quando eu vi ela a primeira vez, sem ter nenhuma noção de sua história ou de onde se passa essa fotografia, eu já pensei que era um volante, que era um policial da Paraíba, é claro, e que ele atuou em alguma força volante e que felizmente ele conseguiu escapar. Mas quando eu fui pesquisando, quando eu descobri a história dessa fotografia, eu não fiquei triste. Não fiquei triste, não fiquei chateado. Eu só tive o maior orgulho, né, de achar essa foto e trazer na memória de meus parentes. É, o que é muito Mas, importante, né? Uma foto rara, uma foto dessa, porque pode extremamente rara, né? sim, extremamente raro. E o melhor é que, ao mostrar essas fotos para os nossos tios ou avós, já despertam como eram seus antepassados, É, resgatando outras histórias, né? é. Então, esse encontro, essa fotografia que eu achei, foi muito importante para meus estudos e para minha família. Aham. Bom, aí, galera. Galera aí, quem tá chegando, bota aí sua pergunta aí para no finalzinho, ok, aqui da entrevista, eu e o João responder, viu? Bota aí sua pergunta aqui, ok? Para nós responder, beleza, galera? E Bom, você, João, você já teve algum parente sobre assim, o cangaço? eu, eu acho que não, mas assim, minha tia, é minha prima, mas eu considero como tia. Ela, eu acho que ela é sobrinha da Fidelina Augusto Lima, né? Aí eu posso até ter um pouquinho assim, parentesco com a Fidelina Augusto Lima, mas, né, vamos pesquisar, e mas dá certo, né? E aí, para quem não sabe, galera, a Fidelina Augusto Lima, ela também é um pouco conhecida por ter tirado o Lampião daqui de Lavras da Mangabeira, né? Mas só que, galera, eu descarto isso, que ela não tirou. Não foi ela que tirou, mas sim o neto dela, Raimundo Augusto Lima. Porque Fidelina Augusto Lima morreu em 1919 e Lampião entrou para o cangaço em 1919. Então já descarto isso, né? E ele só foi aqui ter sua passagem no Ceará só em 1926, quando ele veio pegar sua patente de capitão
e participar da Coluna Prestes aqui no Juazeiro, né? Na terra de Patrici. Sim, então possivelmente foi algum grupo, sem ser de É, Lampião, que atuava na região. tem até no Cariri Cangaço, no site Cariri Cangaço, falando um pouco, e eu até tirei um print e mandei pra tu, não foi? Eu acho que eu mandei pra tu. Aí Foi, falando lá foi. sobre. Foi, onde tá os meninos lá, né? Uhum. É, e lá no site do Cariri Cangaço aí, tá falando um pouco lá sobre a suposta passagem de Lampião aqui, né? Bom, João, pra você, cara, pra você, o que é o cangaço? O cangaço, para mim, de, de forma de pesquisa, também para o Brasil, ele foi um movimento de, não de sofridos, pessoas sofridas, é claro, sofridas pelo coronelismo, foi um ato de socorro, de trazer as pessoas que não tinham voz para mostrar o que estava acontecendo, né? O cangaço, pelas pesquisas que eu fiz de, do doutor Antônio Amauri e do Frederico Pernambucano, ele fala que o cangaço ele já existiu, esse movimento ele já existiu desde a chegada dos portugueses, as invasões francesas e as invasões holandesas. Antes de Lampião. Tem gente Isso, que pensa que foi Lampião que trouxe o cangaço, né? Mas assim, galera, não foi, porque existe pelos anos assim, como tu tá falando, né? Ou, por exemplo, sim. Cabeleira, né? Que o Cabeleira surgiu por 1900, 1723, né? O nascimento dele. Ele nasceu em Aí depois veio, 1751. isso aí. Aí depois veio o Antônio Silvino, o Jesuíno Brilhante, Sinho Pereira, né? Sim, muitos outros. Então, o É, cangaço é um movimento que as pessoas falam que é o banditismo social. E para mim ele é isso também, mas também como uma forma de socorro que os sertanejos os sertanejos, os nordestinos, eles tiveram uma ideia de acabar com o coronelismo que estava devastando o sertão. Então, para mim é isso. O cangaço ele foi um movimento de luta contra o coronelismo. uhum. Então, é, quais são os seus meios de pesquisa para pesquisar sobre o cangaço, sobre as volantes? O meu meio de pesquisa insights confiáveis como cangaçologia, cariri cangaço, acho que é não sei se não me lembro se é Apagando o Lampião, um site que também se encontra que é confiável, e também Uhum. por livros, Apagando o Lampião, de Frederico Pernambucano, também estou Muito lendo bom. o livro de Antônio Amauri, de Virgulino a Lampião, e minhas fontes de pesquisas para eu publicar no meu perfil é de sites confiáveis e de livros de famosos pesquisadores e historiadores. Sim. Bom, João, para você, assim, qual é o escritor e o pesquisador, né, que você mais se inspira para estudar a história, assim, quem te incentivou, assim, né? Do começo? Não, assim, para pesquisar sobre o cangaço. Antônio Amauri, Roberto Santos, Frederico Anton de Mello. Ah, sim. Primeiramente, a Antônia Mauri, pois ele é um grande pesquisador, um grande historiador. Ele tem uma influência sobre o cangaço, sobre a história dos cangaceiros e dos volantes E muito conviveu, forte, e conviveu com alguns cangaceiros, né? Por com exemplo, muitos Dadá. cangaceiros. Ele chegou a conhecer Dadá, entrevistou ela, fez o livro Gente de Lampião, Dadá e Curisco. Muito bom Sim, esse livro. não só como os próprios cangaceiros, como os seus filhos, se não me engano, É, remanescentes ou descendentes, eu não me lembro direito. Ele conviveu e
com a ajuda disso, com suas pesquisas, ele descobriu muitas histórias, muitos contos que eram até raros de se encontrar, que agora já são fáceis de você ler e de você ver em algum canto. Então, para meus Hum, fontes de exemplo, é de Antônio Amauri. É, muito bom. Amory, grande escritor, grande pesquisador. É, chegou a falecer nesse ano, né? Muito triste, Faleceu, fiquei muito triste. infelizmente. Queria muito ter conhecido. Queria ter muito conhecido ele. Nós mandamos um vídeo para ele, mandamos os parabéns para ele, não foi? Eu A lembro. IOV lá organizou isso, né? Foi muito Foi muito bom. bom, viu? Fiquei Bom, todo tremendo quando fui mandar o eu vídeo. também. Eu também, viu? Eu não sabia nem o que falar. Eita, tô mandando aqui os parabéns aqui para Antônio Amorim, grande pesquisador, viu? Bom, galera, é, vai deixando aí suas perguntas aí, ok? Para mim e pro João, ok? Suas perguntas aí que você queria saber sobre o cangaço. Olha, tem um negocinho aqui, ok? Bem aqui uma nuvenzinha. E você bota lá, viu? Sua pergunta. Aí nós responde aqui, ok, galera? E já é que hora? 6h53, ok, galera? Tá botando aí sua pergunta aqui, que vai ser muito massa, ok? Então, João, você já conheceu algum local assim que tenha relação com o cangaço? Conheci só Serra Talhada, que foi local de nascimento de Lampião, e também onde se encontra o túmulo do cangaceiro Zabelê. Só esse. Mas o que eu quero mais conhecer é a Grota de Angico, que é muito famosa É, pela é, história, e também a Serra Grande, que foi o é. palco um dos massacres mais horrendos, se eu posso dizer assim, da Um dos história. cantos assim, um dos cantos que eu quero conhecer muito mesmo é Serra Talhada, né? E no sítio Passagem das Pedras, né? Piranhas, quero muito conhecer Piranhas, tenho muita vontade de conhecer Piranhas, porque foi de lá que saiu a volante de Zé Bezerra, né? Local da morte de Zé Baiano. Ah, tem muitos cantos que eu quero muito conhecer, tenho a vontade de conhecer, né? Todo mundo Raso da tem. Catarina, Raso da Catarina, né? Sim, Onde a Lídia famosa por é, demais. é, onde a Lídia nasceu por lá, que tem uma casa que eu vi até no vídeo lá do Alebal Nogueira, né? A Sim, casa sim. lá da Lídia, né? A mais famosa mais conhecida como a cangaceira mais bonita, né? Verdade. Deveria ter, não, era pra ter uma foto de Lídia, viu? Queria muito ter visto uma foto dela. Mas não tendo foto, a gente Então, fica imaginando a sua beleza. fica imaginando, tem a gente que até compara, né, um pouco sobre a sobrinha que botou até no grupo lá, né? A Uhum. sobrinha, eu acho que era sobrinha, não me lembro, É, acho que né? era sobrinha mesmo. Véi, tem um. Falar em Grota de Angico também, quero conhecer muito. E falar em Grota de Angico, tem galera que diz aí, tipo assim, Lampião teria morrido em Minas Gerais, né? Mas isso, eu, quase todo mundo discorda, gente, viu? Ter morrido envenenado. É, porque a cabeça de Lampião tava lá, né, na prefeitura de Piranhas, Sim. né? E fizeram muitos exames quando o Foi, Lampião morreu com a cabeça. Fizeram muitos exames com a cabeça de Lampião, confirmando que era a cabeça dele, que era a cabeça de Virgulino, o famoso rei do cangaço. Então, não tem como você dizer que ele foi para Minas é, Gerais e morreu lá de velhice. é. E a cabeça lá dele, galera, o óculos dele, o chapéu que ele usou lá, os bornais. Pelo que eu me lembro, o chapéu tá lá em Maceió, né? No Instituto de Maceió, lá no museu. Eu acho que sim, não sei Bornal se é também. Maceió ou em Alagoas. É Maceió, Alagoas. Isso E mesmo. Então, João, você pretende lançar algum livro
sobre o cangaço? Pretender eu pretendo, mas ainda eu vou deixar para mais lá para o futuro, quero pesquisar mais a fundo as histórias, para eu É, lançar um livro. eu também. Eu estava escrevendo o meu, eu parei um pouco, aí eu pensei, não, eu vou estudar mais aqui para não botar nenhum erro aqui, que eu quero botar tudo direitinho aqui, né? Uhum. Bom, vamos para perguntas aqui da galera, né? Galera, olha, você que não botou sua pergunta aí, bota agora, viu, galera? Deixa eu procurar aqui que tem. Olha, tem gente que botou a pergunta lá em cima. Olha, Lani Duarte, pergunta aí para os Joãos. Você acha que Lampião foi um justiceiro do bem ou do mal? O que você acha, João? Rapaz, é uma pergunta muito difícil, Muito polêmica, viu? muito polêmica. Mas eu faria igual a resposta de Tiringa. Ele falou que Lampião não era herói nem bandido, do bem ou do mal, ele era um justiceiro. Pois É, aí querendo Lampião, governar o seu sertão, sim, né? Lampião, ele não entrou no cangaço é, por queimarem as casas dele, acontecer alguma coisa assim. E sim por conta do maltrato que aconteceu com a família dele, por conta Hum, da família Saturnino, Zé Saturnino, né? sim, e por conta dos coronéis, É. que judiavam muito dos Tem sertanejos. até gente que diz que Lampião morreu, entrou no cangaço, por conta da morte do pai dele. Mas, então, é, quando o Lampião entrou no cangaço, seu pai já tinha morrido, pelo tenente Zé Lucena. Sim. Também o pai de Lampião estava com um cangaceiro, que eu não tô lembrado do nome dele agora, mas estava com um cangaceiro. Só lembrando que o pai de Lampião, eu acho que o senhor José Ferreira, Zé Ferreira. ele nunca entrou no cangaço ou em algum Nunca, bando referente. Nunca. não. Tan- Bom, Tanto é, é, tanto é que Lampião, antes de ele entrar no cangaço, Virgulino, né, ele trabalhava com seu pai, né? sim, ele Com o pai trabalhava. dele, Gamlock. Tanto é que Lampião, antes dele entrar no cangaço, ele já conhecia cangaceiros, ele já tinha um assunto, uma amizade com cangaceiros que eram daquela época. Sim. Deixa eu botar aqui nas perguntas. É, aqui, pronto. Cabroeira, cangaço. Já visitou algum lugar do cangaço, João Vitor? Bom, eu moro no local que supostamente Lampião passou, aqui em Lavras da Mangabeira, né? Como eu falei aqui, anterior, pela suposta passagem de Lampião em 1926, né? Sim. Olha aqui. A pergunta aqui de Liane Duarte. Se você É, tivesse nascido naquela época e tivesse a oportunidade de conhecer e conviver com um Lampião, é, descreva qual seria a sensação. A primeira sensação seria de medo, de pavor. sim. E para você? Sim, o meu também. Seria a sensação de medo, porque, gente, Lampião passava quando passava nas cidades, ele botava muito medo, viu? Muito medo. Até que eu li ontem num livro e ele foi assistir. Eu não tô lembrado que foi ele. Foi uma peça que ele foi assistir. Aí, quando ele chegou lá no canto, né? Todo mundo ficou em silêncio, né? Todo mundo lá do espetáculo ficou em silêncio. E ele falou que só veio pela paz, né? E Lampião Uhum.
botava medo, viu, galera? Botava muito medo, viu? Muito, muito. Tanto é que eu achei engraçado quando eu estava lendo o livro Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. Na passagem de Lampião na Bahia, eu não sei se essa história é verdadeira. Acho que é na Bahia mesmo. A passagem de Lampião na Bahia, ele Uhum. encontrou dois ou três praças sentados num barzinho tomando pinga. Ah, não sei se era pinga ou cachaça, mas vai dar na mesma. É, E ele sentou junto com esses soldados, esses volantes, e começou a beber. Então, eu sinto que Lampião, quando ele entrou na Bahia, ele queria mostrar um. Queria se mostrar que veio em paz. Para depois de um tempinho ele já tocar o terror lá. Como lá é em Pombal. que até diz que a Bahia era o lugar mais seguro para Lampião, né? Até foi onde ele conheceu Maria Bonita, em Paulo Sim, Afonso, na Malhada da Caiçara, né? Em 1929. 1929 também, né? Tanto é que muitas É, passagens do cangaço foi na Bahia. foi muitas, muitas, muitas. Por exemplo, Barra dos Mendes, né? Onde foi a morte do último cangaceiro. Ou foi em 1940, ou foi em 1941, a morte do cangaceiro Purístico, né? Conhecido como Foi, Diabo em- Louro, né? foi em E na Fazenda 1940. Pacheco. Foi. Então, a entrevista do Zé Rufino que ele diz, para que eu tô lembrado. Não morreu em batalha. Ele não trocou tiros. É, ele não Ele trocou tiro foi porque ele tava assassinado. aleijado dos braços, né? Uhum. É. Bom, pergunta aqui o meu amigo aqui, Bruno. Se vocês pudessem ser um cangaceiro, qual vocês seriam? É difícil essa. Tanto é que eu mesmo, eu mesmo estudando a história do cangaço, eu não queria participar. Não queria. Olha, eu também não. Antes, né? Antes de nem começar assim as pesquisas mesmo assim a fundo, quando assistia livro, assistia os filmes, né? Queria, queria participar muito do cangaço, mas agora conhecendo, né? Assim, que eles sofreram, né? Sofreram muito. Por exemplo, acordar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para fugir, para não morrer. Pô, galera, Aí então, é é sofrido. difícil. É. E também, pô, Gostaria de eles mandar uma boa passavam, noite para Célia e Quirino, duas pessoas é, incríveis que participam do Cariri grande série, Cangaço. boa noite aí, galera, para quem tá entrando. Bom, para quem tá entrando, lembrando novamente, ok? Olha, já bota aí logo a sua pergunta, ok? Para mim e pro João Lucas, porque eu não sei se tem um prazo da live, porque Acho que é às uma vezes hora. tem um prazo. Eu acho que é 1 hora. Começamos às 6h30, né? Então, aqui, outra pergunta. Edna. Edna Santos Araújo. Bom, Lampião foi revolucionário ou revoltoso? O que vocês acham? Rapaz, para mim ele foi revolucionário, pois naquela época, mesmo tendo o cangaço, o Nordeste ele estava muito excluído do nosso país, pois o olhar das pessoas, sem ser do Nordeste, também do Nordeste, era mais interligada, era mais mostrada para São Paulo, pois era o país que estava se modernizando naquela época. Aí com a chegada Sim, de Lampião, Senhor Pereira e Antônio Silvino, é, os olhares de todos os conviventes. Ah, peraí. As pessoas que viviam no Brasil, em São Paulo, uhum, Rio de Janeiro, Minas Gerais, se voltaram para o Nordeste. Não só o Brasil, mas também a outros países, como a França,
acho que a França e os Estados Unidos, ou era a França e a Inglaterra, que fizeram reportagens falando do cangaço, principalmente de Lampião. Uhum. Então ele foi É. revolucionário por isso. Aham, E, também. e para você? Diga a mesma coisa. Bom, galera. Então, para quem tá chegando, como eu já disse aqui de novo, bota a sua pergunta aí, ok? Para mim, e tudo ao lucro. Aqui, aqui, ó. O cangaço é como se fosse alistamento dessa época, né? Sofrido, viu? E Era meio que isso. era. Às vezes a pessoa entrava no cangaço pela força pela força dos cangaceiros. Você era levado a Aham, pulso. é. João, eu tenho uma pergunta aqui para você. Diga. Qual livro assim do cangaço você recomendaria aí pra galera? Eu recomendaria o livro que eu citei antes, Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas, que é Cara, eu muito tenho esse livro. interessante, muito Deixa eu bom, pegar não é aqui. bom? É, eu vou pegar aqui pra mostrar aqui pra galera. Peraí. É que eu tô aqui num lugar onde eu não posso conseguir pegar ele. Mas falando aqui para todo mundo, o livro é muito bom, conta a história da família de Lampião, um pouco da história da família de Senhor Pereira, da entrada de Senhor Pereira pro cangaço. Conta a história das cangaceiras, também do encontro de Lampião com a Maria Bonita, a história de Maria Bonita. Conta muitas histórias interessantes, então eu recomendo muito esse livro. Esperar aqui o João Vitor. Enquanto isso, vão fazendo perguntas. Voltei aqui, galera. Eu voltei aqui, galera. Foi uma demora aí, viu? Bom, aqui, ó. O livro, galera, aí. Isso De mesmo. Wagner Barreira. Esse livro é muito bom. Foi o meu primeiro livro do cangaço, né? Aí depois veio os outros. Aqui tem até o mapa, aqui, ó, sobre a andancinha de Lampião, né? A sua Eu, marcha, por onde ele passou. Aqui, ó, galera. Muito ótimo esse livro. Recomendo aí, viu, galera? aproveitando para recomendar um que também depois de eu terminar de ler o de Antônio Amauri, eu vou começar a ler. É o do Frederico Pernambucano, Apagando o Lampião. Um livro muito bom também. Muito É, bom. De um muito ótimo bom. pesquisador. Várias fotos, velho. Eu tava vendo quando eu comprei. Tem várias fotos raras, viu? Raras que eu nunca tinha visto. Sinceramente, eu nunca tinha visto. Tem umas fotos com boa qualidade. Demais da conta. Cada foto que o professor Frederico tem é incrível. Incrível. Bom, Bora ver aqui se temos mais uma. bom, aqui, uma pergunta aqui do Bedix. O Lampião realmente fez um cangaceiro comercial ou essa história é mentira? Assim, como nós debatemos lá no grupo lá, o nosso querido amigo aí, Vanderly, né, diz que é mentira. E eu acho que eu também acredito nele. Eu acho que é mentira isso. Eu E essa também história acho. aí, velho, é que um cangaceiro reclamou da comida da senhora. Aí depois o Lampião mandou pegar um quilo de sal e botou na comida do cangaceiro e mandou ele comer, né? Sendo real ou não, é um dos contos mais conhecidos do cangaço. Mais conhecidos, viu? Mais conhecidos mesmo. Uhum. Tanto é que se passa no teatro de Serra Talhada, contando a história de É, Lampião.
Bom, velho. Pois Eu é. não acredito muito, né? Eu não acredito muito. Mas, né? Sim, Ó, tem muitas histórias, muitos olha aqui, ó. contos. Até a Célia aqui. A Célia, cangaceira. Botou aqui, ó. Essa história do sal é mentira, né? Uhum. Tanto é para quem vai pesquisar a história dos cangaceiros e, e para quem já vai começar a pesquisar, tem que ver, esse é o lado ruim também de ver a história, que muitos contos são verdades e outros são mitos. Então Uhum, temos que sempre ter um pé atrás quando vai falar é, de alguma história, de alguma é. passagem. Por exemplo, o dia desse, passaram na rua perguntando a eu, assim, João Vitor, como foi que o Lampião furou o olho? Aí eu falei, o João Lucas aí caiu, galera. Aí perguntaram pra eu falei, foi tal, tal, tal. Tem, tem uns três tipos sobre ele furar o olho. Foi uma vaquejada, foi tiro e foi ele Uhum, correndo na caatinga e furou o olho, né? Bom, eu sim. acho que eu acredito nesse terceiro, eu acredito muito nesse terceiro, né? Dele tá correndo, percorrendo e ter furado o olho. Tanto é que Frederico afirma isso, que ele furou o olho é, na Caatinga, em uma das batalhas que ele participou, um soldado, ele atirou, parece que perto de um espinho de Mandacaru, não sei se é de Mandacaru, Sim. e um dos espinhos voou para o olho de Lampião, cegando ele. E deixa é É, uma tem uma das foto marcas mais conhecidas. e tem Pode, uma foto muito conhecida de Lampião e o irmão dele, Antônio Ferreira, e outro que eu tô esquecido o nome dele, Vassoura, eu acho que é Vassoura o nome Levino, o vulgo dele. Livino, pronto, Livino, isso mesmo. E outro que aparentemente que é o irmão adotivo, né? é E o Antônio do Gelo. Antônio Rosa, é, Antônio do Gelo. é Antônio Rosa, pronto, Antônio Rosa. E assim, lá nessa foto dá um pouco para se perceber que Lampião tava bem, muito jovem, viu? Muito jovem. E ele tem aquele tamanhozinho assim, parecia o quê? Tem uns 18, 17 anos, sei lá. Por aí. E o olho dele tava, né, assim, Normal. sem taco. É, normal. A que mais Ó, mostra ele com o olho ruim é o de 1926. é o 1936, né? É 26. 26 e 36 também, né? É 26 também, 26 também. Uma foto que é bem conhecida lá em Juazeiro do Norte, né? Bom, aqui a Essa pergunta foto. aqui do nosso amigo Bruno. Pode falar, João. Não, pode dizer, pode falar aí. Olha aqui, nossa pergunta aqui, a pergunta aqui do nosso amigo Bruno. Se vocês pudessem ter algum objeto que pertenceu a Lampião, o que vocês teriam? Pode falar aí, João Vitor. Rapaz, assim, eu queria ter o Bornal. O Bornal ou o chapéu. O chapéu eu acho bem bonito. O Bornal, o punhal, tem várias coisas, viu? Várias coisas. E você, João? Uhum. Eu teria o Bornal ou o punhal. O punhal dele eu Uhum. acho muito bonito. O chapéu Punhal é também é bem bonito, né? muito grande o punhal é. Se eu não me engano, E é a marca. 75. Oi? 75 centímetros, que é o dele. 75 a 65. Parece alguma coisa assim do tipo, mas é muito grande, viu? Dá pra atravessar um, cara tacar assim no outro, sai lá do outro lado, viu? Uhum. E tem até foto, vídeo dele mostrando, gravado pelo Benjamin Abraão Boto, em 1936, ele tirando um punhal e amostrando, né? Sim, que é grandão demais. É, tem até uma marca no punhal de tiro, que ele levou, né, lá na Grota do Angico.
Sim, sim. Então, Agora, vamos aqui. Pode falar. não, pode ir. Bom, aqui. Outra pergunta aqui do Bedix. Lampião fez a família de macumbeiros lançarem o troca de dedo. Assim, eu nunca ouvi falar sobre essa história, viu? Nunca. Eu já ouvi falar, mas também é mito, outro mito. Que as pessoas Eu contam. nunca ouvi falar. Se passa no filme Entre Irmãs Uhum. uma cena de um Assim, cangaço galera. perdido. Assim, algumas coisas que tá em filme de cangaço, nem muito é verdade. Nem muito é verdade, galera. Não, Ótimo, às vezes ótimo. não é só de filmes, também é de conto, contos Gente falando orais. assim. Isso. Uhum. Tanto é que tem relatos que são mentiras, que é um mito. Que o cangaceiro Jararaca, ele jogava as crianças, os nenéns, pra cima, ele apanhava com um punhal. Uma mentira Ixi, eu não horrenda. sabia dessa não, viu? Já me contaram, falando que ele fazia isso, O, mas é o- mentira. galera aí, pra quem não conhece o Jararaca, ele é considerado como um santo, né? Uhum. Lá em Mossoró. Aham, quando ele morreu lá em Mossoró. Enterraram ele vivo, não foi? Falam que enterrou ele vivo. Aham. Olha, pronto. Aqui, ó, Cabroeira Cangaço. Segundo Antônio Amauri, o que cegou o Lampião foi um tiro dado por Davi Jurubeba, que pegou uma pipá ou chique-chique e num espinhaço para o olho de Lampião. Sim, Olha aqui até a Célia, aqui a nossa amiga Célia, falou aqui, um espinho de pipá. pois é. Mais outro assunto que também não podemos esquecer sobre o cangaço que está relacionado, não ao espinho, não ao que furou o lampião, espinho de Quipá, que já foi concluído aí na live, e sim é as forças volantes. A principal é a Força de Nazaré, a força que mais combateu o cangaço, o cangaceirismo. Tanto é que o Hum, Davi Jurubeba era da Força de Nazaré. Bom, mais uma pergunta. Cangaço nordestino aí, o nosso amigo aí, Gabriel. Para vocês, qual o relato mais importante de Lampião? Pode Ah, falar. rapaz, um relato. Eita, caí. Essa pegou, viu? Essa pegou. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Ó, a tela parou, mas voltou, voltou, voltou. Certo. Tá. O relato que já me contaram para mim, né? Que não está em livros, em alguma coisa, só se consultará a família de minha mãe, né? Que um tio de minha mãe contou para mim que em 1927, bem na fazenda de meu avô, bem mais lá para frente, se não me engano, existia uma casa que ainda hoje ela está em pé e que ele falou para mim, muita gente fala que bem lá naquela casa o bando de Lampião passou por lá, acho que fazendo um reforço de comida e depois partiram lá para a direção de Mossoró. Então, essa história que me contaram, esse conto, esse relato, eu nunca ouvi da boca de nenhum historiador ou de algum perfil. Então, para mim é um relato meio que raro, que ele passou lá na roça, Uhum, numa casa perto da roça de meu avô, e de lá seguindo para Mossoró. sim. Bom, assim, pra mim, o relato mais importante, assim, sobre a história de Lampião, cara, eu... são muitos mesmo, viu? Bom, a passagem dele daqui, eu acho bem importante aqui para a história daqui de Lavras da Mangabeira, né? Uhum. É, Manuel Salinas, a morte de Manuel Salinas, o coiteiro que
dedurou ele, né? Grota dos Angicos, tem vários, viu? Vários. A morte dele. Bom, Sim. aqui. Uma pergunta aqui de Leidson de Souza. É verdade que Lampião era devoto de Padre Cícero e que se tivesse alguma imagem de Padre Cícero, ele deixava de assaltar e até poupou a vida de uma família por pedir o nome de Padre Cícero? Eu já ouvi essa história. E é verdade, Lampião ele era devoto de Padre Cícero. Sim, E sim, também tem um conto que fala que ele poupou a vida de uma família por pedir em nome do padre. sim. E ó, quando tinha um padre que escrevia sobre algumas coisas sobre Padre Cícero, né? Falando mal do Padre Cícero. Lampião encontrou esse padre no meio do caminho e falou para ele retirar aquelas palavras que ele disse do livro e deixou o padre andar a pé, né? E outra também sobre ser assim muito devoto mesmo a Padre Cícero, porque ele no Padre Cícero falou para ele não passar mais no Juazeiro do Norte. E assim foi feito. Ele nunca mais passou no Juazeiro do Norte. E outra também é que quando Padre Cícero morreu em 1934, quando o Lampião assim soube da notícia, os cangaceiros, né, o Lampião mandou os cangaceiros ficarem de luto. Como não tinha roupa preta para botar logo, botaram uma faixa assim no braço, preta, né, mostrando o luto. Nossa, essa parte eu não sabia disso, não. Pois é. A fonte foi Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Sim. Bora Olha, fazer a última pergunta para finalizarmos a live? viu? Porque, bom, já vai acabar a live, né? Essa Então, de aqui, Fênix, cadê? Lampião já. Tá lá em cima, né? É, lá em cima. Lampião já torturou algum cangaceiro? Conseguiu Ah, achar? vai. Não, não, mas eu botei aqui a do Bruno. Você, olha aqui. Se vocês pudessem ter conhecido algum sobrevivente do cangaço, quem vocês conheceriam? Sobrevivente? Ah, gostaria de conhecer duas pessoas. A primeira é Dadá, cangaceira Dadá. E a segunda é que o cangaceiro volta seca. Mesmo as pessoas Hum, falando que ele era mentiroso, que ele mentiroso exagerava muito nas nos histórias, né? contos, sim, eu gostaria de conhecer ele. Pois ele entrou no cangaço criança. É uma Ah, criança com 11 anos de 12 idade. a, 12 a 11 anos, né? Ele entrou pro Sim. cangaço, Enquanto outros né? entravam com 14, 16, É, mesmo sendo muito jovens, né? tem uma história de Volta Seca que foi em Queimadas, em Egito, né? Tem uma grande massacre lá que teve de Lampião. Ele é, punhalou acho que era um policial, era um prisioneiro que estava lá, e depois lambeu o sangue, né? E depois ele ficou mal e depois ele foi beber cachaça. É uma história muito massa, viu? É, mesmo sendo mentira, é bem É, interessante, é massa. bem interessante. Olha aqui, pronto, achei. Aí, Pedix aqui. Lampião já torturou algum cangaceiro? Bom, é a última pergunta. rapaz, pelos estudos que eu já fiz, já teve um relato de que Lampião ele torturou sim um cangaceiro. Mas não foi por mal, não foi por maldade ou por querer não. E sim por justiça mesmo. Tem um Uhum. relato, tem um relato. Não sei se você já ouviu essa história do cangaceiro Sabiá. Ah, uhum. Ele estrupou a filha de um coiteiro, né?
Sim. Era um coiteiro que eles estavam arranchados, né? Tem Naquele até local. um vídeo no Aderval Nogueira, né? Sim, Lá, que contando. o João de Souza Lima tá até lá na casa que teve a festança lá, né? Sim. Tanto é que a menina que esse cangaceiro ele estrupou, ela tinha apenas 13 anos, 13 ou 12 anos de idade. E Lampião, Uhum. sabendo dessa história, desse acontecimento, ele foi tirar a satisfação, foi fazer sua justiça, E o que ele porque fazia. até que era proibido, né? Mexer com filhas de coiteiros e mulheres de coiteiros, né? Até que era proibido. Era proibido. Na lei de Lampião e no cangaço. Aham. Mas ele não cumpriu isso e acabou pagando com a vida. Com a vida. É. Então eu também já li um relato sobre Lampião ele ter. Deixa eu ver se eu me lembro. Que a memória falha, viu? Muito difícil. Bom, tem um relato que enquanto o Lampião tava jogando baralho, tava Lampião, Neném de Luiz Pedro e Maria Bonita. Aí teve um cangaceiro lá que tava direto mexendo com Lampião. Por Lampião e Neném tá perdendo, né, no baralho. Aí foi Lampião assim, nervoso, né? Saiu e apontou a arma pra cabeça do cangaceiro e o punhal aqui pro pescoço. Mas Maria Bonita ela interferiu, pra Lampião não ter matado ele, né? Uhum. É, Lampião era. Não era qualquer um que mexia, não. Isso aí teve era, coragem. viu? É. Então, galera, bom, vamos aqui acabando a live, viu? Bom, galera. Então, João, e aí, diga aí sobre o seu trabalho, né? Suas redes sociais. Bom, ultimamente eu estou trabalhando mais com a história. Estou pesquisando mais com a história de cangaceiros e das forças volantes. O meu perfil é esse que eu tenho, esse é o único perfil que eu tenho, que é o Cangaço Ah, Brasileiro, @Cangaço Brasileiro aqui no Instagram. E, e mais pra frente eu vou querer trazer algumas publicações diferentes, de poesias, de algum cordel é, de algo relacionado, sem ser da área do cangaço, né? Então, esse uhum. é o único perfil que eu tenho. Área do cangaço. Porque, galera, não, olha, no Diga. tema do cangaço, não existe só Lampião, mas existe também os outros cangaceiros, as outras cangaceiras, os policiais, as volantes, os locais históricos, né? Uhum. Olha, a família, para ver se tem a família tem alguma relação com algum cangaceiro, com relação com o cangaço, assim, né? Sim, tanto é que o cangaço ele relaciona muito o nordestino. Pois tanto é que o Uhum, cangaço, muitos cangaceiros, eles entraram junto com seus irmãos, com seus primos, com seus tios, também com as volantes. É, já teve muitas volantes que entraram para a banda de cangaceiros. Temos também os nordestinos sertanejos que sofreram muito com o acontecimento. Temos os coiteiros, os coronéis, muita coisa relaciona o cangaço. Cangaço. é, então vou dizer aqui minhas últimas aqui, né? Então, galera, bom, o meu Instagram aqui é esse, o Cangaço no Nosso Nordeste, e o meu programa no YouTube é Cangaço no Nosso Nordeste também, ok? E lembrando, a live vai estar completa aqui no IG do Instagram e também vai estar completa lá no meu canal do YouTube, Cangaço no Nosso Nordeste, ok, galera? E também, olha, para quem não viu o último programa que eu postei sobre a Guerra de Canudos, veja porque tá muito bom, viu? Deu muito trabalho para fazer. Foi muito bom, achei muito bom. Bom, agradeço muito por você
me mandar esse convite para participar de sua live. Gostei por demais da Agradeço, conversa. agradeço a você, velho, por ter aceitado. Poxa, você não Foi sabe muito a massa, alegria que viu? eu tô aqui por participar disso, que é muito importante para você e também importante muito para mim. Muito obrigado É, mesmo. pra galera. É. Quando nós conhecemos num grupo e nós tá jogando. E foi no grupo até do Congresso na Literatura, pelo que eu me lembro. Aí depois veio a nossa primeira live, né? O João Lucas me entrevistando. Aí, olha, eu tô entrevistando agora o João Lucas, Pois é. né? Foi Muito muito bom. massa, viu? Então, galera, é isso, né? Valeu, João Lucas. Obrigado por ter aceitado, véio, esse convite. Hoje essa live foi muito boa. E, galera, olha, estamos continuando aqui com 6 de lives. Estamos entrevistando aqui uma galera, viu? Talvez próximo mês. Olha, bom, próximo mês, galera. Eu até botei no Instagram, Cagaço do Nosso Nordeste. Próximo mês, irei participar do Conexão Nordeste, ok? Vai ser dia 8 de outubro e 9 de outubro às 6 horas da noite, ok, galera? Então é isso. Valeu, João Lucas. Falou, muito Boa obrigado. noite. Boa De noite a nada, velho. todos. Bom, galera, então foi aqui essa live, então foi mais uma live, né? Obrigado aí a quem assistiu aqui até o final, ok? Obrigado aí a todos. E lembrando aqui novamente, vai estar completa aqui a entrevista, completa no IG aqui do Instagram e no canal Cangaço no nosso Nordeste, ok? Então é isso, galera. Então não se esqueça que próximo mês eu estarei no Conexão Nordeste às 6 horas da noite, no dia 8 e 9 de outubro, ok? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido todos, ter assistido aqui. Valeu, boa noite. Tchau.